Eu me chamo Ayrton, eu sou aluno da Universidade de Brasília. E, bom, essa vai ser a nossa primeira aula desse mini curso de GAP, né? Então, assim, quem me sugeriu fazer esse mini curso, né? Foi o professor Raimundo, que foi meu orientador aí na pesquisa individual do PET. E eu citei esse tema enquanto bolsista do PET Mat da UNB. Bom, aqui tem meu e-mail, ok? Para caso alguém tenha alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Então, bom, a gente pode começar agora. Então, só para falar um pouco, né? Primeiro, do que seria o GAP, né? Talvez você já conheça, já que você clicou aqui no mini curso, mas basicamente o GAP ele é um software livre, tá? De álgebra computacional. Só que ele tem um foco particular assim, em teoria de grupos, só que ele também consegue trabalhar com algumas outras coisas. E aqui eu peguei uma tradução meio que literal do site oficial do GAP, do que ele faz, né? Então, bom, o site nos diz que o GAP ele fornece uma linguagem de programação, uma biblioteca com milhares de funções que implementam algoritmos algébricos, assim como uma grande biblioteca de objetos algébricos. Então, destrinchando um pouco o que isso significa, né? Então, basicamente, essas funções, assim, grosso modo, eles seriam os comandos que a gente usa para fazer contas, basicamente, né? Então, tem funções desde para fazer contas com números, né, até com grupos mesmo, calcular subgrupos, essas coisas. E os objetos algébricos seriam, bom, por exemplo, os grupos, né? O GAP ele já vai ter implementado, por exemplo, todos os grupos de ordem até 2000, com exceção dos grupos de ordem 1024. E 24. E o motivo do porquê que esses grupos não estão implementados está num dos exercícios aqui. Vou falar um pouco mais depois. Não vou contar no momento do porquê que é assim. E além disso, né, também tem essa linguagem de programação. Então, basicamente, ela vai servir para, assim, trabalhar com essas coisas, né, para você conseguir formular algoritmos e coisas do tipo. Agora, falando um pouco sobre o mini curso, né? Então, primeiro falar meio que da minha história com o Gap, só para justificar um pouco de que eu sei, assim, pelo menos um pouco sobre esse programa, né? Então, basicamente, em maio de 2020, mais ou menos, eu comecei a mexer com o Gap, comecei a fazer a pesquisa individual no PET, né? E o Raimundo me sugeriu estudar um pouco esse programa, e desde então eu estava, assim, eventualmente eu uso, tem tempos que eu uso mais, tem tempos que eu uso menos, mas volta e meia eu vou lá testar alguma coisa no Gap, então estou mexendo com ele tem bom, quase 2 anos. Esse mini curso ele vai consistir dessas aulas, tá? Desses vídeos e os exercícios que estão na nota de aula. Então esses exercícios eles não vão ser complementares, né? Eles vão fazer parte assim do mini curso. Então é bom vocês darem uma olhada também. Bom, o que seria meio que a ementa assim? Primeiro a gente vai ter algumas noções básicas, tá? De como é que se usa o Graph, como é que você escreve nele. Também vai ter esses operadores, objetos e funções, que são basicamente alguns comandos básicos assim que você vai sempre estar usando para formular algoritmos, essas coisas. A gente vai ver em particular funções para trabalhar com grupos, tá? Assim, existem muitas e muitas funções para trabalhar com grupos. A gente vai selecionar algumas que para a gente resolver alguns problemas, tá? E o problema principal que a gente vai trabalhar aqui, né, vai ser relacionado a grupos com elementos não comutadores. Eu vou definir mais para frente o que seria isso, tá? Caso você não conheça. Mas esse vai ser o nosso objetivo principal aqui, tá? E o que seriam os nossos objetivos, né? Primeiro é entender a linguagem do GAP, tá? Como é que ele funciona, como é que você escreve. E o outro é conseguir desenvolver algoritmos, tá? Muito importante, você acha que é o ponto principal, né? Você conseguir formular algoritmos para resolver os seus problemas. E por fim, você tem esse objetivo aqui que eu não espero, assim, que é algo que você precisa de muita experiência para fazer, né? Em geral. Mas a gente também vai brincar um pouco de testar e formular conjecturas, tá? E calcular exemplos e contra-exemplos para elas. Esse também é bastante importante. Também é um dos pontos de se usar o GAP. Tá, então o que seria nosso principal problema? Que a gente vai utilizar como motivação. Então vamos primeiro para algumas definições. Bom, se a gente tem um grupo G e x e y elementos de G, a gente define o computador de x e y como sendo esse elemento aqui, tá? A gente vai denotar dessa forma, com colchetes. Ele vai ser o elemento x inverso, y inverso, xy, ok? E aí o conjunto dos computadores desse grupo G, ele vai ser denotado dessa forma, tá? Por gama G. E, além disso, esse subgrupo, que a gente vai denotar por G', ele vai ser o subgrupo gerado por todos os computadores, tá? A gente vai chamar ele de subgrupo derivado. Uma pergunta, assim, bastante comum é perguntar se o conjunto dos computadores ele é um subgrupo.
E esse equivalente, né, é perguntar se o conjunto dos comutadores é igual ao subgrupo derivado, tá bom? Bom, em geral isso é falso, tá? Em geral essa igualdade aqui não vale, mas construir exemplos pode não ser uma tarefa tão simples. E nesse sentido, esse matemático aqui, o Desmond McHale, ele publicou em 1981 um artigo, tá nas referências, e nesse artigo ele tem muitas conjecturas, são mais de 50 conjecturas. A maioria delas as pessoas já sabiam que eram falsas, mas ele queria mais do que isso. Ele queria encontrar contra-exemplos minimais. Esse minimal, em geral, ele vai se referir à ordem, né? Então seria encontrar o grupo de menor ordem, que é contra-exemplo para alguma dessas conjecturas. E a conjectura 7 é justamente essa aqui. Então, Desmond McHale sugeriu que as pessoas encontrassem um grupo de menor ordem que tem um subgrupo derivado diferente do conjunto dos computadores. E quem resolveu esse problema, né, foi o Guralnik. O Guralnik ele é um dos maiores nomes aí da teoria de grupos na atualidade. E no doutorado ele estudou esse problema, né? E ele conseguiu construir esse contra-exemplo minimal. E tá nesse artigo aqui, tá? Se você quiser dar uma olhada lá para ver o tanto que fazer isso na mão pode ser trabalhoso. E, e aqui, né, mais pro final, a gente vai ver como é que a gente pode utilizar o gap, né, justamente para calcular esse contra-exemplo assim na força bruta, né, testando vários casos, ok? Ah, tá, agora falar só um pouco sobre como você faz para usar o gap, né? Uma possibilidade mais padrão, talvez, é fazer a instalação pelo site oficial, tá? Eu vou mostrar o site depois. Você pode entrar nesse site aqui, tá? Lá nas notas, no apêndice tem uma lista lá de links, que seriam os links importantes para esse mini curso. Então, esses links estão todo lado. Esse primeiro aqui é o site oficial, tá? Lá você vai ter a página de download, tem para a maioria dos sistemas operacionais aí. Você pode fazer essa instalação. Ela pode ser um pouco, ela tem algumas particularidades, tá? Pode dar algum problema, dependendo se você estiver no Windows ou no Linux. Aham. Então, é uma possibilidade aí, principalmente para quem está no Windows, é utilizar o GGAP, tá? O GGAP ele é uma interface para o GAP, então primeiro ele torna o GAP mais apresentável, tanto que é o que eu vou utilizar aqui para gravar esse mini curso, porque fica mais fácil de ver e tudo mais. E ele também, assim, facilita bastante a instalação. Então também é uma possibilidade, mas a que eu recomendo, assim, fortemente que vocês usem, principalmente se você está começando agora, né? É o GAP Online, tá? Você também tem essa opção. E vai ter esse link aqui do GitHub, né? Você entra lá e você vai rodar o GAP no outro sistema, que é o Jupyter. E lá você vai conseguir fazer tudo que o GAP, quando você baixa o GAP, tudo que esse GAP faz. Ah, já aconteceu, inclusive, de eu rodar um algoritmo no GGAP. Ele está demorando muito tempo para terminar. E aí eu tentei rodar no GAP Online e ele rodou num tempo consideravelmente menor. Então, também é uma ótima opção. Então, agora a gente vai ver aqui os sites, né? Então, esse aqui é o site oficial do GAP, tem muitas coisas aqui. Ah, depois dá uma olhada, tá? Tem bastante coisa. É, aqui seria o site do GGAP, tá? Você pode baixar aqui a versão do Windows. Não sei se esse aqui tá funcionando, tá? Mas é do Windows tá? Que eu uso ele. E aqui tem o GitHub, se você quiser rodar o GAP online, tá? Você vem nessa página, aí aqui tem o launch do GAP, você clica. Ele vai demorar um tempo para carregar, principalmente da primeira vez. Da primeira vez demora bastante. Mas aí ele vai te abrir essa página aqui. E aqui, bom, você pode fazer qualquer coisa que o GAP normal faz. Ele já vem escrito, né? Essa tela aqui já vem muita coisa, mas você pode criar aqui em File, New Notebook, você pode criar uma página nova totalmente limpa para você escrever, né? Então aqui você pode vir aqui escrever o seu código, né? Depois a gente vai ver como a gente faz coisas mais elaboradas, mas você consegue rodar e ele vai assim, funcionar perfeitamente. Então essa seria a opção que eu recomendo. Bom, agora a gente vai começar a programar de fato no GAP. Aqui a gente está não no GAP em si, mas no GGAP, que é uma interface, né? Deixa ele mais agradável visualmente. Então, bom, para começar, né, eu separei aqui os primeiros passos e como é que a gente faz para o GAP entender a gente, né? Como é que a gente explica para ele o que a gente quer. Então, bom, o primeiro ponto é que o GAP ele pode servir como calculadora. Então, se você escrever 2 mais 3, por exemplo, ele vai calcular para você. Mas se você só escrever isso ali e dar Enter, né? Ou
no, no Gap Online você tem que clicar em Run, né? Mas se você só escrever isso, ele não vai fazer nada. Então o que você precisa é colocar um ponto e vírgula. Isso é o que você, quando você diz pro Gap que você terminou aquele comando, ok? Se você tiver uma linha de código bem grande, você vai ter vários pontos e vírgula. Mas em geral, quando você pede pro Gap fazer alguma coisa, você termina assim. E aí ele vai te devolver o resultado. Uma outra opção é quando você escreve dois pontos e vírgula, assim. Nesse caso, ele também vai entender que você terminou, ele vai ler e ele vai avaliar o que você escreveu, mas ele não vai te devolver o resultado. Então, nesse caso, ele calculou 2 mais 5, mas ele não te devolveu, ok? Pode parecer que isso não tem muita utilidade, mas às vezes ele retorna alguma coisa um resultado muito longo e você não precisa olhar para aquele resultado. Então você só pede para ele calcular e deixar lá guardado, ok? Você poderia atribuir esse valor a uma variável, a gente vai ver isso depois. E, bom, e se você não precisar que apareça, você só coloca o dois pontos e vírgula, ok? Tá, então agora a gente vai começar a ver os operadores. A gente vai ver três tipos de operadores que o GAP tem. E o primeiro deles são os aritméticos, ok? Que são basicamente, bom, você pode somar e subtrair, você pode operar com números, ok? Ou com outras coisas também, mas aqui no começo a gente só vai ver as operações com números. Então a gente pode pedir para o GAP, por exemplo, somar e subtrair. A gente também pode pedir para o GAP multiplicar números. A gente pode pedir para o GAP calcular potências, né? No caso, 2 elevado ao cubo. E aqui a gente pode fazer isso com potências bem grandes, né? O GAP ele lida com números bem grandes. Então, se a gente poder, por exemplo, pedir para ele calcular isso aqui, né? Ele vai retornar para a gente esse número todo aqui. Mas ele retorna. A gente também pode, bom, calcular frações, né? Então, dividir. E o GAP, naturalmente, ele vai ter parênteses, né? Para você organizar a ordem das operações. Então, ele também entende isso aqui, né? Que ele vai fazer primeiro 2 mais 3, depois multiplicar por 5. E você também consegue calcular restas de divisões. Você escreve dessa forma aqui. Você escreve o primeiro número, né? Mod e o segundo número. E ele vai te calcular o resto da divisão de 19 por 5, tá bom? O outro tipo de operador são de comparação, que, bom, como o nome diz, né? Você vai comparar objetos, aqui no caso vão ser números, mas às vezes esses operadores servem para outros tipos de objetos, mas bom, isso fica para outra hora. Então você pode, por exemplo, perguntar se para o gap se 2 é menor que 3. E com esses operadores, ele vai te devolver um valor booleano, que pode ser true ou false, ou fail, quando, bom, dependendo do caso. Mas, se você, por exemplo, comparar 2 e 3, né, perguntar se 2 é menor que 3, ele vai te devolver true, ok? Também tem que também pode te inverter, né, esse sinal aqui, perguntar se 2 é menor que 3. Se você colocar os dois sinais aqui, você está perguntando se esses valores são diferentes, né? Se 10 é diferente de 3 mais 7, nesse caso é false, né? E você também tem o maior ou igual, né? Que é o maior ou igual da matemática também, né? Quando isso aqui vai ser verdade quando esse primeiro valor ele for maior ou ele for igual ao segundo. Nesse caso é false, né? E tem os operadores lógicos, que em geral eles vão compor com valores booleanos, ok? E eles têm o mesmo sentido na matemática também. Você tem aqui o operador OR, que ele vai ser verdade quando pelo menos um desses aqui forem verdade, né? E no caso, bom, os dois são verdades, né? Então o OR vai retornar true. Você tem o AND, que ele vai retornar true somente quando os dois aqui forem verdadeiro, né? Nesse caso, o primeiro 2 é menor que 3, mas o segundo não é, né? Então ele vai retornar false. E você tem o NOT, que ele troca o valor. Quando é true, ele retorna false. Quando é false, ele retorna true. Nesse caso, o 2 é diferente de 3, né? Então, no caso, ele vai retornar true, né? 2 é diferente de 3, né? Então, que é false. Então, not false é true, tá bom? Tá, esses aqui são os operadores. E agora a gente vai para as variáveis. Então, para definir uma variável, você pode dar quase qualquer nome. Em geral, você não vai conseguir dar, se já tiver alguma coisa no gap pré-definida com aquele nome, ou se você escrever só números, tá? Você não pode dar um nome de uma variável só com números, tem que ter pelo menos uma letra. Então, você pode atribuir qualquer valor a uma variável. Aqui, por exemplo, eu estou atribuindo a variável A o valor 5, né? E a variável G, esse objeto aqui, que a gente vai ver melhor depois, mas esse aqui é um grupo, tá? Você também pode, bom, as variáveis assumem qualquer valor. E uma outra observação é que
é só comparar, né, esse sinal aqui que você usa para definir uma variável com o de comparação, né? Quando você quer comparar, você usa só igual, e para definir uma variável, você usa o dois pontos aqui no começo, né? Tá, então, bom, por exemplo, né, se eu rodar esse primeiro comando aqui, ele vai definir a variável, ele vai dar o valor 5 à variável A, né? E o valor desse grupo aqui, né? A variável G, né? Então posso rodar e ele vai aparecer aqui pra gente. Ahn, bom, e essas variáveis estão definidas, né? A gente poderia recuperá-las depois se a gente quiser. É, então tem outros tipos de variáveis que às vezes são úteis quando você está fazendo, assim, contas manuais, com algumas aspas, né? Você não rodou um código, você vai fazendo de pouco a pouco. É, são essas variáveis aqui, que é a last 2 e a last 3. E elas funcionam da seguinte forma. Sempre que você rodar um comando, o gap ele vai colocar o valor desse último comando que você rodou na variável last. Então, por exemplo, se eu rodar aqui esse comando, a gente vai ver um pouco mais detalhes depois, mas isso aqui está te dando a ordem desse grupo aqui, né? A ordem do grupo simétrico de 5 elementos. Então, se eu rodar, ele vai me devolver a ordem, né? Que é 120. E aí, nesse momento, a variável last, ela assume o valor 120. E ela vai trocando à medida que você for fazendo contas. A last 2 e a last 3 são parecidas. A last 2 é o penúltimo valor e a last 3 é o antepenúltimo valor, ok? Então, olha só, por exemplo, a última conta que a gente fez deu 120, né? Então, se eu pedir para ele calcular 120 vezes 3, né? A variável last vezes 3, bom, ele vai fazer essa conta, né? E aí, nesse momento, a variável last virou esse resultado, tá? Então, o que seria o 120 virou a last 2, tá? Então, se eu rodar isso aqui, né? Primeiro ele vai calcular a variável last, que é 120, nesse caso, vezes 3. E depois ele vai definir a variável ordem, né? Dando valor para ela do last 2, que, bom, continua sendo 120, né? Já que, já que a gente fez esse comando antes. Então, aqui ele devolveu para a gente, né? 120 vezes 3 e o valor da variável ordem. Bom, agora a gente vai ver algumas funções, depois a gente vai ver mais. Mas o Gap já tem muita coisa implementada, então, assim, se você quiser fazer alguma coisa, né? Vale a pena você consultar lá o manual, então pesquisar em algum fórum se o Gap ele já tem aquilo implementado, porque ele tem muitas coisas já implementadas. Então aqui a gente vai ver alguns exemplos de funções. Tem a função isPrime, né, que ela é bastante sugestiva assim o que ela faz. Ela verifica se o número é primo. Essa função aqui eu recomendo que vocês chequem ela exatamente o que ela faz lá no manual, porque bom, ela não é tão simples quanto retornar true quando o número é primo e false caso contrário. Ela tem algumas nuances e vale a pena checar lá e entender um pouco como é que ela faz. Isso vocês podem encontrar lá no manual. Ahn, no manual de referência, no caso. Tá, então, enfim. Tem essa função aqui, isPrime, né? Se eu aplicar ela no 7 e aplicar ela no 8, né? Ela vai devolver um valor booleano pra gente, true ou false, dependendo, bom, se o número for primo ou não, né? Com aquelas nuances que eu comentei. Mas para primos baixos, ela funciona exatamente dessa forma. Ela retorna true quando o número é primo e false caso contrário. Então aqui tem os valores, né? 7 é primo, 8 não é primo, então ele retornou true ou false. Você também pode perguntar se o número ele é uma potência de primo, com esse comando aqui, isPrimePowerInt, ok? Também é bem sugestivo que essa função faz. E eu posso verificar se 40 é uma potência de primo, né? Que é false. E se 16 é uma potência de primo, que é true, né? 16 é potência de 2. E você tem também funções que não retornam só valores booleanos, né? Você também tem a função factors, por exemplo. Se eu aplicar ela no número, ele vai devolver os fatores primos desse número, vai devolver uma lista, né? Que é o que a gente vai ver depois, mas isso aqui é uma lista, só que cada fator vai aparecer de acordo com a multiplicidade dele, né? No caso, 8 divide 40, né? Então 2 apareceu 3 vezes. Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre as listas, como é que a gente faz para definir listas e tudo mais. Então, assim, o primeiro passo é padrão, né? Você coloca aqui o nome da variável e você usa o comando para atribuir valor, né? Que é o dois pontos e igual. E para definir uma lista, você vai utilizar colchetes. Então, nesse primeiro caso, a gente está definindo uma lista vazia, sem nenhum elemento, só colocou os colchetes aqui. Mas, se você quiser colocar algum elemento, você pode separar eles com vírgula, como por exemplo na lista 2.
que tem como elemento, né, o 1, o 2 e o 3. Então, bom, escrever os dois comandos, né? Vou pedir para o Gap rodar. Ele vai devolver aqui para a gente as nossas listas. Bom, aqui a gente vai ver alguns comandos, né? Mas tem vários. Então, se você precisar de algum, checa lá o manual de referência do Gap. Mas o primeiro comando que a gente vai ver aqui é o append. O append ele recebe duas listas, né? E ele pega a primeira lista, pega a segunda e junta a segunda na primeira. Então ele vai alterar a primeira lista. Ele vai, bom, juntar as duas, né? Só que ele não vai te devolver uma terceira lista, ele altera a primeira. Isso é um ponto importante. Então, antes de rodar o comando, né, a gente também vai ver o add. O add ele recebe uma lista e um elemento e ele coloca esse elemento no final da lista, basicamente. Então, se a gente escrever append lista 1, lista 2, ele vai alterar a lista 1, tá? Ele vai pegar os elementos da lista 2 e colocar na lista 1. O add ele vai adicionar o elemento 8 na lista 1. E aqui eu coloquei a lista 1, né? Eu estou chamando a variável só para ele mostrar para a gente o que aconteceu. Então, se eu rodar aqui, né? Olha só o que ele fez. Ele pegou a lista 1, que era vazia, né? E ele adicionou todos os elementos da lista 2 nela. Então, no caso, ela ficou 1, 2 e 3. E depois a gente adicionou o 8, né? Ele vem aqui para o final da lista. E a gente pediu para ele printar para a gente, para ele mostrar para a gente a lista 1. E ele mostrou para a gente que é o que pô, seria o resultado esperado, né? A gente também pode tanto recuperar elementos de listas, né? Quanto ir alterando eles. Alterando um a um, né? Então, se você escrever aqui, por exemplo, o nome da lista e colocar aqui entre colchetes um número natural, né? Ele vai te devolver o enésimo elemento dessa lista, o elemento que está na posição n. Então, por exemplo, se eu pedisse o segundo elemento da lista 1, ele vai me devolver aqui o 2, né? E eu também posso utilizar um comando parecido para trocar os elementos da lista. Então, se escrever do mesmo jeito, só que eu colocar aqui o valor, né? O comando para atribuir valor. E um outro valor, ele vai trocar, no caso, o enésimo elemento, né? Por m. Então, por exemplo, se eu escrever a lista 1, né? E eu coloco aqui entre colchetes 1, e eu atribuo a esse objeto aqui o valor 4, né? Ele vai trocar o primeiro elemento da lista 1 por 4. Então, bora rodar aqui, né? Para ver o que ele vai devolver para a gente. Então, aqui ele devolveu o segundo elemento da lista 1, né? Foi o que a gente pediu. Aqui ele está mostrando aqui, né? O resultado do comando, né? Ele trocou o primeiro elemento da lista 1 por 4, né? Então ele devolveu aqui o 4 para a gente. E aqui tem a lista 1, a nova lista 1, né? Onde ele trocou o primeiro valor, que no caso era 1, por 4. E você pode fazer isso com vários elementos da lista ao mesmo tempo. E o que você faz, né? É em vez de escrever só o colchete com um elemento, você vai colocar a chave, colocar o colchete e o tanto de elemento que você quer. Então, por exemplo, se eu escrever lista 1, né? Aí escrever dessa forma aqui, né? Chaves, colchetes 1 e 3, ele vai pegar o primeiro e o terceiro elemento da lista. E se você escrever do mesmo jeito, né? Só que aqui com o comando de atribuir valor, ele vai trocar o primeiro elemento da lista por 7 e o terceiro elemento da lista por 8. Então, bora rodar esse comando aqui, né? E pedir para ele apresentar para a gente a lista 1. Então, aqui no caso, né? O primeiro e o terceiro elemento da lista 1 é o 4 e o 3, né? Aí aqui ele trocou o primeiro e o terceiro elemento da lista 1 por 7 por 8, devolveu para a gente aqui o resultado, e depois ele printou para a gente a lista 1, que agora é a lista 7, 2, 8 e 8, tá? Porque a gente trocou o primeiro elemento, que era 4 por 7, e o terceiro elemento por 8. Também tem esse comando aqui, que é o comando len, que ele vai te devolver o número de elementos da lista. E você tem esse comando aqui, que é o comando position, que ele recebe uma lista em um natural, e ele te devolve o enésimo. Quer dizer, ele te devolve a posição do elemento que tem esse valor. Então, por exemplo, vamos ver aqui esses exemplos, né? Se eu pedir o length da lista 1, ele vai devolver o número de elementos da lista 1, né? Que aqui é 4. E se eu pedir position lista 1, 8, ele vai devolver a posição da primeira vez que o número 8 aparece nessa lista. Então, se a gente rodar aqui, só um segundo que eu escrevi errado. É assim que escreve. Eu erro toda hora. Mas se você escrever o comando certo, né, ele vai funcionar. Então aqui ele vai devolver o tamanho da lista 1 e ele vai te dizer que na lista 1, o 8, ele aparece pela primeira vez na terceira posição.
E você também pode checar, né, se algum elemento está na sua lista. Você só escreve x em lista. É, bom, também é um comando bem sugestivo, né? O grep ele tem vários comandos bem sugestivos, que você está basicamente perguntando se o x ele está na lista, né? Então a gente pode perguntar, por exemplo, se o 7 está na lista 1 ou se o 0 está na lista 1. Então no primeiro caso ele retorna true, no segundo caso ele retorna false. Tem alguns tipos especiais de listas que eles vão receber alguns nomes, seriam no caso os strings, sets e ranges. As strings, bom, tem o mesmo sentido do que em outras linguagens de programação, né? Seriam basicamente palavras assim, né? Seriam listas, só que você atribui um valor específico, né, para cada elemento. Então, por exemplo, essa lista aqui, né, que eu escrevi dessa forma. O Gap entende como uma lista, né? Só que ele também vai entender como um tipo particular de lista que seria uma string. Também tem os sets, também é um sentido muito parecido na matemática, né? Seria um conjunto. No caso, é uma lista que ela não vai ter buraco, ok? Eu poderia definir uma lista que entre dois elementos não tem nenhum, e, mas no set isso não acontece, né? E você também pede que os elementos eles não estejam repetidos. Não pode, sei lá, não poderia aparecer o set duas vezes, quer dizer, o 3 duas vezes num set, ok? É, você também tem os ranges. Os ranges são basicamente progressões aritméticas. E no caso, esse aqui seria um exemplo, né? É 1, 4, 7, 10. Isso aqui é um range. E o interessante do range é que você consegue definir ele é, de uma forma mais simples. Então, você pode escrever dessa forma aqui. Você vai definir como se fosse uma lista, com colchetes aqui, né? Só que o que você vai dizer para o gap vai ser o seguinte. Você vai colocar o primeiro elemento do seu range, você vai colocar o segundo elemento e você vai colocar meio que um teto por esse range. Se ele atingir ou se ele passar, ele para de contar. E também tem uma forma mais simples, né, de escrever esse comando. Se você omitir aqui o segundo valor, né, omitir a vírgula e o segundo valor da sua lista, ele vai entender que a sua progressão ela tem razão 1. Então ele vai somando de 1 em 1 até chegar no teto aqui. Então, por exemplo, essa primeira lista vai te devolver todos os ímpares, né, de 1 a 13, e a segunda todos os números de 1 a 5, todos naturais de 1 a 5, né? Então, bom, ele não vai colocar explicitamente, a não ser que a gente peça, mas basicamente definiu esses ranges aqui. Agora a gente vai ver comandos muito importantes para a gente criar algoritmos. Então, eles também eles vão ter assim, uma sintaxe bem sugestiva, como quase tudo no Gap. Então, no caso, seriam os loops e os condicionais. Então, a gente vai começar primeiro com condicionais, que no caso, a gente vai ver o if. O if, bom, ele funciona como, bom, em geral funciona em linguagem de programação. Ele vai checar se uma condição é verdadeira e, se for, ele vai realizar algo. Então, no Gap, você vai escrever da seguinte forma: você vai escrever if, você vai colocar a sua condição, aí você vai escrever then, aí você vai escrever a sua ação, né, o que você quer que o Gap faça, caso a condição seja verdadeira. E aí, você vai finalizar com fi, que é o contrário de if, né? E o ponto e vírgula, como quase tudo no Gap. Então, o exemplo, né? Você pode escrever if 10 maior que 9, then. A gente vai pedir para ele printar essa string aqui pra gente. O print é um comando que eu não falei ainda, né? Mas você usa ele quando você quer que o Gap apresente algo para você. O Gap vai fazer aparecer na tela. E, bom, como você pediu para o Gap printar alguma coisa, você vai ter que colocar aqui o ponto e vírgula no final. E aí você termina com fi, ponto e vírgula, né? Que é a sintaxe do if. E também termina com o ponto e vírgula, né? Porque você está pedindo para o Gap fazer algo. Então, esse comando, o que que ele está fazendo? Ele está checando, né? Se 10 é maior que 9, o que é sempre verdade, né? Então, esse if, bom, ele não tem tanta utilidade, mas em algoritmos ele vai ter. Ele vai printar para a gente essa frase aqui. Então, se a gente rodar, né? Ele vai printar, né? Já que isso aqui é sempre verdade. Bom, e é isso. E checa, e olha que é bem sugestivo, né? Como você escreve. Está falando se alguma coisa, então alguma coisa, né? E você finaliza. Ou você pode complementar o if com o elif e com o else. Nesse caso vai ficar assim. Você vai escrever if, a condição 1, then. Aí ele vai fazer algo.
Aí depois você escreve o elif, a condição 2 e o then. Depois de novo, né? As ações que você faz caso a condição 2 seja verdadeira. E você pode colocar vários elifs. E no final você pode colocar um else, né? Que seria meio que no caso, quando nenhuma das outras condições é verdadeira, né? Você coloca o else e as outras ações aqui que você quer que o gap faça. E no final você também finaliza com o fi. O gap ele ignora espaços, então eu costumo escrever, quando eu tenho esse comando bem grande, eu costumo separar ele por linha para ficar mais fácil. Eu coloco da seguinte forma: eu escrevo primeiro o if, né? Aí eu coloco a ação, depois eu boto o elif, a ação, o else e a ação. Se eu tivesse mais elifs, eu ia fazendo da mesma forma. Ah, então ficaria assim, né? Ficaria if, condição um, then, ação um. Então assim você consegue entender melhor, organizar melhor aí o seu algoritmo. Então, bora ver um exemplo aqui. É, depois eu explico o que essa linha aqui está fazendo. Bora primeiro entender o if. Aqui você vai ter uma variável x, que ela pode assumir vários valores, né, a princípio. E aí você tem aqui o seu condicional, né? Então, o que esse código aqui está dizendo, né? Bom, ele vai ter um if, um elif e um else, né? O if é o seguinte: se x for maior que 10, então ele vai printar para a gente isso aqui, maior que 10. Aí, se essa primeira condição não for verdadeira, ele passa para a segunda, né? Que no caso seria esse elif aqui, que é x menor que 10. Se isso aqui for verdade, né? Ele vai printar para a gente menor que 10. E no resto dos casos, né? Caso nem o primeiro nem o segundo seja verdadeiro, ele vai printar para a gente igual a 10. Então, tá. Então voltando aqui para o começo, né? Quando você escreve aqui o hashtag, né? No começo da frase, o gap ele vai só ignorar essa frase. Ele não vai ler. Então, eu vou retirar aqui, né? E eu vou atribuir um valor para x. Eu vou dizer, por exemplo, que o x ele vale 8. E aí, se eu pedir para o gap rodar isso aqui, ele vai devolver, né, menor que 10. Justamente porque o x ele é menor que 10, né? Ele vale 8. Se eu colocar o x valendo 10, né, e pedir para rodar, ele vai devolver igual a 10. Se eu colocar o x igual a 100, por exemplo, né, ele vai devolver maior que 10. Em geral, você não vai estar alterando manualmente o valor da variável. Você pode fazer isso de algumas formas, né? E uma delas é utilizando aqui o próximo condicional, ou o próximo loop que a gente vai ver, né? Que é o for. O for, ele faz o seguinte. Ele vai rodar numa lista, ele vai rodar todos os valores dessa lista. Então, você escreve da seguinte forma, né? Você vai colocar for, você vai dar o nome da sua variável, você pode chamar de quase qualquer coisa, né? Você chama de x, de n, de o que você quiser. Aí você vai rodar essa variável na lista, né? Você escreve o in e o nome da sua lista. Depois disso, você escreve o do, a ação, e aí você vai finalizar aqui com odd, tá? Diferente do caso do if, odd não é o contrário de for, né? Mas você vai finalizar com odd. Então, olha só de novo como é que é sugestivo, né? Você está falando para o gap. É que para uma variável, né, que está nessa lista, você vai realizar alguma coisa. Bastante sugestivo. Então, por exemplo, eu vou definir uma lista, que eu chamei de lista primos, que ela vai ter esses valores aqui. Vai ter 1, 3, 5, 7 e 11. Não é uma lista de primos, tá? Apesar do nome, porque tem o 1 aqui. Mas, enfim, vamos continuar, né? Então, olha só, para o x que está nessa lista aqui, o que que o gap vai fazer para a gente? Ele vai printar o x ao quadrado, né? Então, bora ver com mais cuidado aqui esse comando. Então, aqui eu tenho o for, né? Aqui eu tenho a minha variável, né? A minha variável pode ser qualquer, né? Ela só vai rodar dentro desse for. Aí você escreve aqui o in, né? O nome da sua lista, né? E o do. De novo, né? O gap, como ele ignora espaços, eu costumo escrever assim. Eu escrevo primeiro esse comando, depois a ação, e aí eu finalizo aqui com o odd. Então, como se a gente rodar para a gente, né? Opa, eu esqueci de definir aqui a lista. Definir a lista, vou rodar, ele vai printar para a gente o quadrado desses valores, né? Esse comando aqui que está no print é só para ele quebrar a linha, tá? Se eu retirasse, olha só o que ia acontecer. Ele ia printar um depois do outro e a gente não ia entender nada. Então você escreve assim, você escreve vírgula, né? Você escreve dessa forma que o gap ele vai quebrar a linha automaticamente. Bom, agora a gente vai ver o while, né? E o while ele também é outro loop, né? Que a gente pode utilizar. E você escreve bem assim, você escreve o while,
a sua condição, aí você escreve o do e a ação que você quer que realize. O while ele vai funcionar da seguinte forma, que enquanto essa condição ela for verdade, ele vai realizar alguma ação. Então, a princípio, né, você poderia pedir para o Gap rodar alguma coisa infinitas vezes, né? Mas em geral você quer que a sua ação ela altere ou ela possa alterar, né, eventualmente, o valor da sua condição para o while parar, senão você vai ter um problema aí. Então, olha só, por exemplo, que eu vou definir o C como sendo zero, né? E o que esse while vai fazer é o seguinte, ele vai falar while enquanto, né, o C for menor que 9 do, que é faça, né? Faça algo, que no caso ele vai ser printar C, né? E aqui a gente vai ter a quebra de linha, né? E além disso, ele não vai só printar o valor de C. Ele vai definir C, né, como sendo C mais um. Isso aqui também é algo bem comum em linguagem de programação, né? Você poder definir dessa forma. Mas o que você está fazendo aqui, né, é você está pegando o C, somando com um e atribuindo isso à variável C, né? Então você está alterando o valor dela, né, sempre somando um. Então, por exemplo, né, eu vou definir aqui o C, né, como sendo zero e rodar, né, esse comando. Então ele vai printar o C, né, várias vezes até ele ser igual a 9, né, que é quando essa condição ela não vai ser mais verdadeira, então ele vai printar o C, né, de zero até 8. Bom, agora a gente vai ver funções novamente, e o motivo é porque você pode definir funções à medida que você for precisando, né, você não precisa se restringir às próprias funções do Gap, e a gente vai ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Já ver como a gente define funções de duas formas. Então, a primeira seria usar o maps_to, que é esse símbolo aqui. Também é bem sugestivo, né? Você, bom, assim, você também utiliza isso aqui na matemática, né? E como é que você usa esse comando? Você vai fazer o seguinte. Você pode dar um nome para sua função, né? O nome que você quiser. Você vai utilizar aqui o comando de atribuir valor, né? E você vai escrever da seguinte forma para definir essa função. Você vai escrever a sua variável e você vai utilizar aqui o maps_to. Você vai colocar uma ação que essa função vai realizar com a sua variável. Então, por exemplo, eu posso definir uma função que eu vou chamar de quadrado, que o que ela faz? Ela pega o x e leva no x quadrado. Quando eu faço isso, o Gap ele vai definir uma função, ele vai retornar aqui para a gente, né, uma função de x, e a gente pode utilizar ela agora, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o nome da minha função, e aqui o valor que eu quero que essa função trabalhe, né? Então, no caso, a minha função ela calcula o quadrado de um número, né? Então, se eu aplicar ela no 15, ele vai me devolver aqui o 15 ao quadrado, que é 225. Bom, definir funções dessa forma nem sempre vai ser suficiente. Às vezes você vai querer funções com várias variáveis, por exemplo, então funções um pouco mais complexas. E para isso você tem um outro tipo de comando que você pode utilizar. Então, que vai ser o seguinte, né? Aqui a gente pode dar o nome para nossa função, né? O nome que a gente quiser. E a gente vai escrever o seguinte, a gente vai escrever function, os argumentos da nossa função, né? Você pode colocar, sei lá, x, y, z, ou então, sei lá, ABC. Aí depois você vai escrever as ações e você vai terminar com end, tá? Esse end aqui faz parte de como definir uma função. Então, olha só, por exemplo, eu vou pegar uma função, né, que eu vou chamar de Olá Mundo. A gente vai usar aqui o Olá Mundo, né, para a gente não ficar aí amaldiçoado nessa linguagem de programação. Então, bom, função Olá Mundo, né? Vai ser uma function, que ela não vai ter argumentos, você pode fazer isso. E o que ela vai fazer é printar para a gente Olá Mundo. E você coloca o print Olá Mundo, né? Termina aqui com ponto e vírgula, coloca o end para terminar de definir a função, né? E aí você definiu essa função. Se você escrever só Olá Mundo, o Graph ele vai entender que você quer só a função, né? Então, se você escrever assim, ele vai te devolver a função que você definiu. E se você colocar aqui é, os parênteses, né? Ele vai entender que você quer avaliar essa função em algum valor. Como ela não tem argumentos, né? Independente do que você colocar aqui, quer dizer, se você não colocar nada, né? Ele vai, ele vai ativar aí o que a função faz, né? Que é escrever Olá Mundo. Bom, mas essa função aqui ela não tem muita graça, né? Vamos para uma próxima, que eu vou chamar de função sinal, ok? Ela faz o seguinte, né?
Bom, aqui a gente está definindo a função, né? Escreve o nome dela, que é sinal, coloca aqui o ponto o dois pontos igual, e você vai escrever function e a seu argumento, né? Que no caso vai ser só um, que é o n. E o que que essa função faz? E aqui a gente já está combinando, né, com outras coisas que a gente viu, que no caso é o if, e que essa função ela vai fazer o seguinte, né? Se o n ele for igual a zero, essa função vai retornar para a gente zero. Aí esse return aqui é um comando que você pode utilizar, né? Ele é um pouco parecido com o print. A diferença é que se você utilizar o print, né, o gap ele não vai entender que você está retornando o valor, só que você está pedindo para ele apresentar algo. Quando você escreve o return, de fato o gap ele está te devolvendo o valor que você escrever aqui, né, que no caso é zero. Tá, então se isso aqui acontecer, né, se n for zero, o gap retorna zero para a gente. Aí depois a gente usa o elif, né, aí a outra condição, escreve aqui o then, essa condição aqui é n maior que zero, né, e aí se o n for maior que zero, ele retorna para a gente 1. E no mais, né, se nenhuma dessas condições aqui forem verdadeiras, ele retorna menos 1. Então aqui a gente tem o if, né, na verdade até aqui a gente tem o if, né, tá, e depois que a gente terminou o if, a gente vai finalizar a nossa função com o end, ok? E com isso a gente definiu a função, né? E a gente pode aplicar ela em vários valores. A gente pode aplicar ela no 10, por exemplo, no 0 e no menos 2. Cada um desses casos ela vai devolver um valor, né? Como 10 é maior que 0, ela devolve 1. Ou como 0 é igual a 0, ela devolve 0. E como menos 2 é menor que 0, a função vai devolver menos 1 para a gente. Um ponto importante é que quando a gente vai definir funções, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com variáveis que estão só dentro dessa função, né? No caso, seriam variáveis locais. Quando você faz isso, você precisa dizer para o gap que essa variável que você vai utilizar é uma variável local, porque senão ele vai buscar esse valor, o valor dessa variável, né? E se você não tiver definido ela antes, ele vai devolver erro. Então você precisa avisar para o gap que essa variável vai acontecer só dentro dessa função. Então, como exemplo, né, a gente vai definir aqui a função exemplo, que é uma função, né, que ela recebe como argumento só um único valor aqui, que eu chamei de n, e aí eu vou ter que definir aqui duas variáveis locais, que vai ser a i e a j. E para isso eu escrevo bem assim, eu escrevo local e escrevo as minhas variáveis, tá? Bem sugestivo também esse comando. O i, no caso, eu vou definir como n ao quadrado, o j como n ao cubo. Eu vou pedir para ele rodar essa função e ele vai definir para a gente, ok? Essa função também não tem muita graça, só para servir de exemplo, né? Porque se eu retirar aqui o local, as variáveis, olha só o que o Gap foi falar para a gente. Ele vai dar erro, né? Vai dar dois erros, né? Um para cada variável que eu não defini. E ele vai dizer aqui, né? Que é a unbound global variable, que no caso é quando você não diz para ele que as variáveis que você está usando eles são variáveis locais. Então você sempre precisa fazer isso.